Você sabe a importância de fazer uma liberação miofascial no músculo ilho-psoas? Não? Me acompanhe nesse vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu me chamo Ildebrando Vanoni, sou fisioterapeuta e hoje eu venho falar em nome da Osteoplay. Antes da gente continuar, é importante que você curta, compartilhe e comente esse vídeo para trazer informações para você e todos os seus amigos. Bom, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. O músculo ilho-psoas, ele é um músculo muito importante para o nosso corpo. A gente sabe que ele é um flexor de quadril, mas a sua fixação é nas vértebras lombares, principalmente nos processos transversos, e ele é fixo no trocânter menor do fêmur, e isso faz com que eu mesmo tenha uma flexão de quadril. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado. Essa imagem, observem bem, ela vai mostrar a sua dermalgia, quando a gente tem um ponto gatilho ativo. Esse ponto gatilho pode gerar dor em diversas localizações, como por exemplo, nas costas, lá do lado dos processos espinhosos e também anterior, abaixo do trocânter menor do fêmur. Então essa dermalgia, que a gente fique claro, porque muitas dores nas costas depende ou pode ser por causa desse músculo. Ou simplesmente nós podemos ter um ilíaco. Quando a gente anda, o ilíaco ele tem duas possibilidades. Ele vem para frente e para o meio, nós chamamos de antemedial, ou oposto, ele vai para posterolateral, para trás e para fora. Então na caminhada, no andar normal, nós temos essa percepção desse ilíaco. E esse ilíaco se comporta pelo músculo ilho-psoas. Então quando nós temos um espasmo, uma contratura, uma aderência, seja por diversos fatores, nós podemos ter um ilíaco em posterioridade. E isso me acarretar até mesmo uma perna curta falsa. Mas é interessante que para a gente pensar em mexer no músculo ilho-psoas, a gente pensar em todo o segmento a nível muscular e articular. Para isso é importante que você assista os outros vídeos e entenda um pouquinho dos aspectos da integração dos músculos, como as cadeias musculares. Nós comentamos muito disso nos primeiros vídeos. Então acesse lá, comente, compartilhe também, que é informação muito importante para a gente entender um pouco mais desse conceito. Para que a gente faça a identificação desse músculo, nós podemos utilizar alguns recursos, principalmente a palpação. Nós temos que palpar a região do músculo bem profundo, lembrando que do lado direito, o músculo, logo acima dele, tem o colo, que é o colo ascendente do intestino grosso, e muitas das vezes esse colo ele pode se prender, se aderir ao músculo ilho-psoas, causando ainda mais disfunção. Então, para nós gerarmos a identificação, os pontos gatilhos, por exemplo, como nós comentamos agora há pouco no vídeo, lembrando que nós temos dois tipos de pontos gatilhos. Os pontos gatilhos ativos, que geram dor espontânea. A pessoa está parada e está gerando dor. Ou o ponto gatilho latente, que é quando a gente gera uma pressão e gera-se a dermalgia. Bom, gente, para que você entenda o que é uma dermalgia ou um ponto gatilho, nós temos que gerar uma pressão no ponto, isso a gente está comentando sobre o ponto latente, e disparar uma dor em outro local. Isso a gente vai classificar como um ponto gatilho latente. Agora o ativo, o mesmo vai referir dor em determinado local. Claro, com a palpação a gente pode potencializar essa dor. Ou por os testes de avaliação, entender qual músculo, qual componente está preso, qual o motivo desse espasmo muscular. Então o músculo ilho-psoas ele é muito comum e gera um ilíaco em posterioridade. É muito comum nós, fisioterapeutas, gerar uma mobilidade na peça ilíaca, gerar uma manobra de alta velocidade e baixa amplitude, que é chamado de thrusts, e simplesmente está resolvido. Mas não é bem por aí. A gente resolveu a situação óssea e a relação muscular. É importante que a gente vá fazer uma avaliação nesse músculo ilho-psoas. Como essa imagem mostra para nós, o músculo ilho-psoas ele é um músculo longo. E além de que o rim
está sobre ele. Então há também um deslizamento do próprio rim sobre o músculo ilipsoas. E tem algumas pessoas que dizem que o rim anda mais que outras pessoas, de tanto que ele caminha para cima e para baixo, deslizando sobre o músculo ilipsoas. Bom, isso era só uma curiosidade. Então, pessoal, todo mundo que pensa em gerar uma avaliação, gerar algo específico, nós pensamos num todo. E lembrando, nós temos que pensar quem inerva o músculo diafragma, quem que é o aporte sanguíneo dele, quais são os músculos relacionados dele. Por exemplo, o músculo diafragma é muito relacionado com o músculo ilipsoas. Nós falamos do músculo diafragma no último vídeo. Então é importante que você assista esse último vídeo, comente, compartilhe, tire essa informação, porque consequentemente um músculo está associado ao outro. E lembrando que esses dois músculos, além de outros que nós vamos falar nos próximos vídeos, estão compostos numa cadeia que influencia diretamente o primeiro vídeo. Então não deixe de assistir. Lembrando que o músculo diafragma também ele tem uma grande importância para as dores inguinais, como a gente já mostrou no início desse vídeo. A sua dermalgia ele acarreta uma dor inguinal. Então nós temos que ter a avaliação precisa sobre esse músculo. Lembrando também que nessa região abdominal existem as vísceras, como a gente comentou, do lado direito ao cólon. Do lado esquerdo nós temos a flexura entre o colo descendente e o colo sigmoide do intestino grosso, que está mais profundo. Então a nossa mão, o nosso contato tem que ser sobre o músculo e não sobre as vísceras. Quando nós realizamos o teste de palpação, nós pedimos uma flexão de quadril, nós temos que o paciente estar em flexão de quadril, as nossas mãos logo um ou dois dedos à frente, a espinha ilíaca anterosuperior, aprofundamos nossa mão e aí pedimos uma nova flexão de quadril. Nós vamos sentir o músculo ilipsoas se contrair. E aí sim nós temos a certeza que estamos palpando o mesmo. Delimitamos testes como simplesmente a pressão isquêmica, o estímulo de bombeamento ou o estímulo superior e inferior, que seria o mesmo trajeto do músculo, fazendo com que o mesmo se relaxe. Automaticamente essa dor, esse ponto gatilho que nós citamos, será desativado. Lembrando que são dois pontos, o ponto gatilho ativo e o latente. O mesmo só pode referir dor às vezes quando nós colocamos mãos. Isso é o ponto gatilho latente. O ativo é quando o mesmo chega com a dor. Ok? Lembraram? É importante. Vamos lá. Então a partir disso, a partir do nosso toque, nós podemos comparar se a dor do mesmo melhorou ou não, a dor continua. Ou até mesmo se a mobilidade do quadril aumentou. Então sempre quando a gente vai pensar em avaliação do músculo, avaliação da articulação, nós temos que ter parâmetros antes, durante e depois. Para avaliar o ilíaco, principal função do ilíaco, flexão e extensão. Então nós temos que pedir para o nosso paciente realizar ou fazer uma ativação passiva. E também, quanto mais informações nós tiver, melhor. Nós podemos pedir uma avaliação ativa ou uma avaliação passiva. Quando é o fisioterapeuta que vai lá e realiza a manobra de mobilidade e observa. Lembrando que se o mesmo tem um espasmo do músculo ilipsoas, o que vocês acham? Com qual movimento será fácil ele fazer e qual movimento será difícil ele fazer? Lembra que eu falei anteriormente? Ele é um flexor de quadril. Então quando ele realiza uma flexão, é mais fácil eu fazer uma flexão de quadril do que eu realizar uma extensão. Pois ele tende a ir no direcionamento, entre aspas, da sua lesão. Por que a gente fala isso? Porque o músculo já está encurtado, então é muito mais fácil continuar encurtado do que se alongar. Por isso nós temos esses parâmetros. Então faça os testes antes de realizar a liberação miofacial ou realizar a desativação de pontos gatilhos. É muito importante. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Nos próximos vídeos nós vamos falar de músculos importantes, como o esternocleidomastoideo, como os músculos suboccipitais, os escalenos, são músculos interessantes também. Não percam.
Antes de mais nada, vamos reforçar, curta, compartilhe e comenta e se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante isso. Um grande abraço.